olha, se tem um canal, e olha que a gente não recebe merchan de ninguém, a gente não, a gente aqui é um canal livre, democrático, a gente traz informação de bastidores. E olha, quem está aqui comigo desde junho já sabe quanto a gente falou da estreia do SBT Rio, segunda edição. Nasceu ontem, dia 29 de agosto, o SBT Rio, segunda edição. Não pude assistir no ao vivo, tá, gente? Porque eu estava aqui na live com o Bruno Cantarelli ontem e assistindo gravado hoje. O que eu pude assistir do jornal, não é? Algumas coisas eu já esperava, era um jornal curto, de 25 minutos, então é muita agilidade, não é? Tecnicamente falando, foi um bloco de intervalo comercial, dois merchans, duas ações de merchans. Inclusive de uma loja que estava muito sumida aqui no Rio de Janeiro, que voltou, e um outro bloco falando a respeito, aliás, perdão, outro merchan de uma rede de supermercados, a quem Clóvis Monteiro já é a voz oficial há muito tempo aqui no Rio de Janeiro. Eu achei o SBT Rio segunda edição mais parecido com o RJTV do que o Cidade Alerta, o que me agrada mais. Achei que teve um jornalismo bem feito, bem produzido, reto, direto, dinâmico, bem diferente do que acontece de manhã, porque tem mais tempo, e aí o SBT tem que se estender mais e fica chato para o telespectador. Não foi chato, foi papum, pá, pegou, passou, trouxe a informação. O Salutiel Filó, que era o apresentador do SBT Cidade, que era um programa feito por o interior do estado aqui no Rio de Janeiro, foi promovido ao principal repórter do SBT Rio, tem feito entradas ao vivo. Hoje fez uma entrada ao vivo de um hospital aqui do Rio de Janeiro, porque infelizmente um comerciante foi baleado na manhã de hoje e acabou não resistindo. Então, achei que tecnicamente foi acima do que eu esperava e teve um pouco de tudo aquilo que o Clóvis prometeu. Rápido, conciso, direto, né, dinâmico, como tem que ser, são 25 minutos. Só para botar, ontem, gente, o jornal começou 2 minutos antes. O SBT recebeu 2 minutos antes da rede, que a Desalmada está com um capítulo mais compacto aqui no Rio de Janeiro. Então, recebeu 2 minutos antes da Desalmada, entregou 1 minuto antes, porque parece ter um merchan da Telecena para eles pagarem antes de entrar o telejornal. Sobrou, tirando ação comercial e merchandising, sobrou 19 minutos. Achei que foi satisfatório. Eu esperava mais. Vamos ver se menos tempo. Eu esperava menos tempo, né? Estava ali calculando. Não foi. Eu fiquei na margem de erro do Ibope, tá, gente? Eu calculei ali do que eu apurei para 17. 18, 15, dependendo do dia. Foi 19 ontem de arte. Foi legal. Parabéns ao SBT. É um tempo, acho que bom. 19 de 26 minutos, né? Tivemos bastante conteúdo ali para o jornal. Mas teve um erro que eu acho que precisa ficar bem de olho para não se repetir. Hoje, felizmente, não se repetiu. E a gente espera que não se repita. Que foi na abertura do telejornal, o Clóvis Monteiro prometeu os gols da rodada envolvendo os times do Rio. Os gols não foram exibidos em completo. Exibiu o gol da vitória do Botafogo. Aliás, perdão, o gol da vitória do Flamengo por 1-0, né, o jogo do Engenhão. E quando, aumenta aí, olha o gostinho de quero mais. Quando ia mostrar os gols de Fluminense e Palmeiras, que foi esse golaço do Rony, né? Do Rony, gol do Rony, ia ser foi um golaço de bicicleta. O torcedor do Fluminense, o torcedor do Palmeiras, o torcedor brasileiro, carioca, ficou com gosto de quero mais. Quando ia chutar a bola, gente, ia fazer um golaço, não teve imagem. E aí voltou para o Clóvis. No estúdio, por quê? Olhem para o relógio, porque era 7h43. Tinha que entregar para a rede, porque ia começar o SBT Brasil e tinha a tal da ação do SBT Brasil para ser concluída. Então, isso foi um erro muito brusco, não ficou bom para o público que estava assistindo em casa.
e o SBT tem que fazer a minutagem direitinho para que isso não volte a acontecer. Tecnicamente, na minha opinião, dava tempo de mostrar o gol do Fluminense, dava tempo de mostrar esse golaço do Rony, dava tempo, e aí não precisava da mensagem de otimismo que o Clóvis passou no final e nem mostrar ali a câmera do lado de fora que tem do SBT mostrando o trânsito ali na Avenida Beira-Mar, ligando o aterro do Flamengo e o aeroporto Santos Dumont. Não havia necessidade de mostrar aquela câmera na minha concepção. Mostrava-se os gols, SBT fica por aqui, veja o SBT Brasil, tchau. Era o que tinha que ser feito. Tecnicamente foi isso. Então, para mim, SBT Brasil, o SBT Rio vai para a caixa. Que bom que hoje não repetiu, mas não pode ter um erro como esse num jornal. Eu sei que era estreia, que tinha muita gente, então já peço para vocês votarem. Para mim, o SBT Rio vai para a caixa. E aí eu vou ter que criticar o que o Clóvis Monteiro fez ao cortar essa imagem, porque, na minha opinião, não foi um texto correto do que o Clóvis acabou passando para o telespectador. E eu vou ser fiel ao que ele falou para não aqui gerar nenhum desentendimento. Abre aspas para o Clóvis. Ok, isso aí, tá, gente? Se aspas que eu vou falar agora... Perdão. Essas aspas que eu vou falar aqui agora foram aspas que o próprio Clóvis falou quando ele cortou a imagem anterior. Põe a imagem aí anterior. Ia mostrar o gol, não entrou o golaço. E aí cortou para o Clóvis. Aliás, está com delay também, hein, SBT? Tem que diminuir esse delay aí do Clóvis para o estúdio. E aí, voltando do que eu estava dizendo, vamos ler então aqui, deixa eu ler aqui direitinho aspas do Clóvis. Abre aspas. Ok, foi golaço do Rony, não interessa para o Rio de Janeiro. Lá no noticiário de São Paulo, eles passam isso. Fecha aspas. E aí ele leu a mensagem de fé, de otimismo, como queiram, e mostrou a imagem do lado de fora. Olha, primeiramente, interessa ao Rio de Janeiro o gol do Palmeiras. Porque, primeiro, era um jogo contra o Fluminense, né, que estava ali brigando com o Flamengo pela vice-liderança. O Flamengo, aliás, que voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro graças a esse gol do Palmeiras. Porque se o Palmeiras não tivesse feito esse gol, o Fluminense teria vencido o jogo por 1-0, e aí o Fluminense seria o vice-líder da competição. Então, esse gol interessava, na minha visão, ao público do Rio de Janeiro, certo? Então, achei que não dá para trazer essa mensagem para o telespectador, porque o público não é bobo, né? Primeiro que foi uma coisa abrupta, né, para quem estava assistindo, né? Dizer, não, isso não interessa. Se não interessa, então não anunciasse, né, no início do programa que iam passar todos os gols da rodada, né? Então interessa, né? Então o público não é bobo, não cabe esse tipo de comunicação com o público mais no dia de hoje. Então, para mim, né, eu acho que o Clóvis tem que ir para a caixa dos desaplaudidos, que é nosso quadro aqui no programa, por conta dessa fala que não colou, na minha opinião, para o público do SBT. E só para fechar a questão do SBT, eu vou botar a opinião de vocês, quem assistiu o telejornal, está no YouTube, tá? O Glass Studio não funcionou. Não funcionou. Vocês vejam aí, virou um estúdio fumê, né? Preto, né? Porque, para quem não sabe, né, o RJTV e o SBT Rio tem estúdio, o Glass Studio, né? Que dá a imagem para o aterro do Flamengo, uma bela imagem do Rio de Janeiro. Só que não é uma das melhores iluminações do Rio de Janeiro. E detalhe, ninguém viu nada. Por quê? Porque isso foi feito para mostrar de manhã. Então, gente, virou aquele boxe fumezão que tem em casa. Não dá para ver nada. E pior, faz reflexo com as luzes que estão no estúdio do SBT e com o próprio cenário do SBT, como vocês podem ver aí na imagem. Duas lâmpadas enormes de televisão aí no cenário e o próprio estúdio fazendo reflexo, né? Então, tem um erro aí e tem que tentar. Tem um outro cenário, acho que dá para fazer no outro cenário que tem lá dentro, que era o que fazia o SBT, faz o SBT Sport. Acho que devia fazer lá naquele cenário.
Enfim, quiseram manter o mesmo cenário, então acho que vai ter que ajustar aí essa situação. Essa foi a parte técnica que eu vi o jornal. Hoje foi bem melhor, achei o Clóvis mais solto, não teve nenhum grande erro, pelo contrário, o jornal foi perfeitinho, redondinho, entregou 7h43 hoje para a rede complementar. Agora, vamos ver o que vocês estão falando aqui, eu passo a audiência na sequência. Então, vamos votar. Caixa para o SBT Rio e caixa para o Clóvis Monteiro é a minha opinião. A iluminação está péssima, está aqui o Jean, que mais? Pois é, Olivaldo, na Globo não acontece isso. A Globo, ela tem um Glass Studio que fica de costas ali para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é muito bem iluminada, diferente dessa região que está ali, o SBT Rio na Avenida Marechal Câmara. Então, não acontece, essa coisa virou um box fumê, né? Virou um box fumê. A verdade é essa. Viviane, pode pôr na caixa, junto com o jornalismo do SBT, inclusive, pela falta de investimento e mau aproveitamento dos profissionais. Na verdade, eu nem diria o jornalismo do SBT, que faz um bom trabalho dentro dos poucos investimentos que há na emissora. Botaria a direção do SBT, se fosse o caso. Então, a Vivi está indicando colocar aí a galera que gere o SBT na caixa. Então, o Olivaldo também votando aqui para mandar na caixa. Viviane, eu estava de olho na live, lembrei de assistir o jornal, mas achei pobre com reciclagem do cenário e das matérias do SBT Rio 1. Tão ligeiro que cortava as matérias. Para mim, não acrescentou em nada. Opinião da Viviane. Sim, a entrega é para o SBT Brasil, Marcelo. Que mais aqui a galera participando? Deixa eu ver mais algum comentário aqui. Na caixa, reality show. Qual reality? Então, gente, a gente vai botar aqui, eu vou botar então, como vocês aqui concordaram comigo, o SBT Rio, por conta desse corte seco, o público não merece esse corte seco. Então, SBT Rio 2 pelo corte seco no gol do Palmeiras. Aliás, hoje tem Palmeiras Atlético Paranaense no SBT. E vamos botar o Clóvis Monteiro também por conta do gancho, né? Da declaração aí, dizendo que não entende. Ainda falou que o Jornal de São Paulo passa. Qual jornal? Porque não tem jornal no SBT em São Paulo, só tem jornal de rede no SBT. Aqui no Rio ainda tem. Então, os dois vão para a caixa. Se der tempo, abre a caixa hoje. Senão, fica para amanhã ou quinta-feira, 30/8. Nada muito grave, mas algo aí que precisa ser pontuado. Seu Clóvis do SBT Rio é caixa para vocês. A caixa dos aplaudidos, nosso quadro aqui no SBT. No SBT não, ainda não é no SBT. Nem sei se um dia vai ser. Mas é um quadro aí. Agora, seu Clóvis prometeu cumprido, né? Cumpriu o que prometeu, na verdade, né? O jornal não foi um jornal policialesco, né? Teve policial, porque não tem como fazer um jornal no Rio sem ser policial, e foi uma pegada bem clean. Isso aí, o seu Clóvis cumpriu bem. Tá no pacote do SBT Rio, tá, Jean? Tá no pacote. Até porque o Iluminador, quando fez para um jornal de dia. Já a gente vai falar sobre isso, Xande. A audiência do SBT Rio na estreia, o SBT Rio 2, 4,4 de média, com um pico de 6,3. Esse pico, gente, foi por conta do bom momento da novela A Desalmada, que a gente tem falado aqui para vocês, que tem sido uma das melhores audiências do dia do SBT Rio, período de 7h18 da noite a 7h44.